tema de hoje: você conhece mesmo Jesus Cristo? E por que essa pergunta? Existe uma grande diferença entre falar de uma pessoa e conhecer essa pessoa. Falando, por exemplo, daqui a alguns dias vamos ter aí a famosa Copa do Mundo. Fala de Brasil, o jogador mais conhecido do Brasil é o Neymar. O mundo inteiro fala do Neymar. Algumas pessoas dizem até que o conhecem. Mas conhece como? Conhece de ouvir ele falar, de ouvir falar dele, de vê-lo pela televisão, ou aqueles que têm o privilégio de ir a um estádio, de assistir um jogo em que ele participa. Essas pessoas podem dizer assim: eu conheço o Neymar, mas conhece de ouvir falar, de ver de longe. Poucas pessoas têm essa intimidade que o pai, a mãe, a irmã e algum grupo de amigos têm com o Neymar, de se aproximar, de comer junto, de brincar juntos, de ter uma convivência. São poucos, bem pouquíssimos, que realmente conhecem a vida do Neymar, e o Neymar conhece a vida dessas pessoas. Porque tem muita gente que fala assim: eu conheço o Neymar. E o Neymar? Pergunta para ele: você conhece fulano? Nunca ouvi falar. Então essa questão de conhecer, ela é muito complexa, e é por isso que eu quero estudar com os irmãos sobre este assunto hoje. Durante essa semana eu tive conversando com um adolescente, e esse adolescente ele falou assim: queria fazer umas perguntas, eu tenho algumas dúvidas. Falei: vamos lá. Eu estou falando de um adolescente que o pai e a mãe é cristã, que vai à igreja frequentemente, adolescente aí de 15 anos aproximadamente, e tem uma certa convivência com Deus. É interessante até que já é a segunda vez que eu encontro e pergunto para ele, a gente conversa, começa a conversar, e adolescente tem muita dúvida, ele começa a perguntar e a gente gasta tempo. Dessa última vez foi, acho que mais de 1 hora. E eu perguntei para ele de novo, falei: escuta, você já se decidiu pelo batismo? Ele falou: eu estou... então, tá. Você sabe o que significa o batismo? Não, a gente... isso. Então, qual é a sua dúvida? Não, é que eu tenho umas dúvidas aqui, por exemplo, relacionadas a sexo. Até hoje de manhã no devocional, o tema do devocional de hoje foi voltado para esse assunto de relação sexual. E eu aproveitei, eu havia conversado com esse rapaz, com esse adolescente, e no devocional de hoje eu coloquei o que eu respondi para ele, porque ele falou para mim assim: por que eu não posso ter relação sexual com minha namorada? Se bem que eu não tenho namorada, mas eu pretendo ter. Por que eu não posso? E por que eu estou perguntando isso? Porque todo mundo hoje faz, todos que eu conheço, todo mundo que eu conheço vive assim. Aí eu falei para ele: só que tem uma diferença, você não é todo mundo. Você é alguém que, pelo que a gente entende, serve um Deus vivo e poderoso. Sim ou não? Tá, beleza. Cadê a tua Bíblia? Bíblia? Olha, eu tenho uma pequenininha, mas na verdade eu não sei nem onde está. Eu falei: esse é o problema de hoje. Muitos que se dizem cristãos não leem Bíblia. E se eu quero conhecer Cristo Jesus, eu preciso ler a sua palavra. E daí ele foi
adolescente, né? Várias perguntas, e pergunta, e pergunta, e você responde, e pergunta, e você responde, porque tem dúvida. Eu até entendo, na idade dele, eu entendo as dúvidas que ele tem. Me permita usar essa expressão, é até meio lógico na idade que ele tem, ter as dúvidas que ele tem, porque ele é jovem, é adolescente, quase jovem. Mas o que me leva a estudar com os irmãos esse tema hoje é que tem muitos cristãos ou crentes que infelizmente não conhecem a Cristo Jesus, não conhecem, porque se conhecessem a Cristo Jesus como deveriam conhecer, provavelmente o número de desviados, afastados, desigrejados que existe hoje no Brasil seria ínfimo, seria bem pequeno. Mas por quê? As pessoas não conhecem Jesus, elas têm uma ideia do que é o Evangelho. Eu vou usar essa expressão, conhece Jesus superficialmente. Aliás, tem crente que tem 20, 15, 20, 30 anos de cristão e ele nunca mergulhou na presença de Deus, ele sempre vive superficialmente, da superfície. Ele chega ali, eu já preguei sobre isso no passado, ele molha as canelas para ele se ele chegar na praia, porque tem gente que é assim, né? Não sei se tem gente aqui nessa noite dessa forma, mas tem gente que vai na praia e só dele ver a praia, ele já fica feliz. Tem gente que vai na praia e só dele molhar as canelas, ele já fica feliz. Se eu for na praia, é porque eu nasci lá talvez, se eu não der uns 2, 3 mergulhos, eu não saio dali feliz. É o meu jeito de ser. Trazendo isso para o lado espiritual, tem gente que vai à igreja e ele vê Deus agindo, bacana. Tem outros que entram na presença de Deus só até as canelas, e para ele está bom. Agora tem gente que quando vai à igreja, ele mergulha na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, e ele cresce com isso. Isso vai gerando dentro do coração dele alguns sentimentos, desejos, que só quem teve essa experiência mesmo com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, pode dizer. E quando a gente diz que conhece a Deus, como muitos cristãos dizem que conhecem a Deus, e eu me lembrei aqui de novo de um exemplo que eu já dei, de muitos anos atrás, né, de um rapaz que tocou bateria com a gente no Real Viver. Eu o conheci lá em Araçatuba, interior de São Paulo. Ele mudou para, acho que Campinas, e a sua esposa, os dois, ela cantava, ele tocava durante uns 2 ou 3 anos, ele tocava bateria, ela cantava com a gente e tal. Aí depois de um tempo acabaram tendo filhos, não dava para vir mais, enfim. Passado alguns anos, né, a gente se conectou de novo, conversamos e tal, e ele falou assim, agora, a mulher dele na verdade falou, né, agora ele não é mais cristão assim como nós. Eu falei, como assim? Ele falou, não é que você não acredita, Diego. Eu falei, o que aconteceu? Então, ele trabalhava num cartório, e aí chegou um cara no cartório, um senhor, falou o seguinte, olha, eu tenho uma propriedade no interior, meu pai faleceu, eu preciso transferir para o meu nome, você trabalha no cartório, eu preciso que você vá lá comigo, você manja de toda a documentação, de toda a papelada. Ele falou, poxa, eu não posso sair daqui, porque o patrão aqui não vai... Não, o patrão aqui, o dono é meu amigo, eu falo com ele. Pois é, mas se eu for, eu vou perder. Eu pago o seu dia, eu pago todas as despesas, você pode ficar sossegado. Bom, nesse caso, né? E aí ele foi, esse senhor, a esposa e ele no banco de trás, rumo ao interior. No meio do caminho ele pensou, falou assim, eu vou falar de Jesus para esse cara. Aí ele falou, escuta, o senhor já ouviu falar de Jesus? Ele falou assim, Jesus? Eu já ouvi falar. Então, né, que Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta. Mas esse Jesus que você estava falando, qual que é? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo entre nós. Ele falou, cara,
Jesus não é Deus não. Como assim? Não, Jesus não é Deus. Jesus, ele foi um homem que foi enviado por Deus aqui para cumprir uma missão e tal, mas ele não é Deus não, ao contrário. Esse negócio aí que o pessoal fala é bobagem. Nós somos discípulos de Jeová. Aliás, nós somos testemunhas de Jeová. E o cara, por ser profundo conhecedor da sua religião, resumindo, esse amigo ele foi para lá, evangélico, voltou de lá testemunha de Jeová. Em vez de ele convencer o cara convenceu ele. Por que isso aconteceu? E eu estou falando isso porque eu também tenho um amigo que alguns anos atrás ele tentou me convencer exatamente disso, de que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus e tal, e como eu já falei aqui de outras vezes, o bom do papo que eu tive com ele foi o churrasco que ele ofereceu, porque eu comi pra caramba, foi uma benção. No final, quando ele foi falar, e aí, o que você me diz? Eu falei para ele, cara, na boa, tudo que você falou para mim, entrou por um ouvido e saiu por outro, porque eu nunca vou deixar de adorar Cristo Jesus, nunca vou deixar de servir Jesus, Ele é o Deus da minha vida, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vai voltar com poder e glória para buscar a sua igreja, então, cara, eu não vou acreditar nisso que você está falando. Não, mas veja, não, eu não vejo nada, eu já vi, eu sei. E agora, eu te faço uma pergunta. Você durante anos pregou sobre este assunto, agora você mudou de ideia porque alguém talvez te mostrou algo novo. Quer dizer então que todos os pregadores até hoje, inclusive o meu pai que foi pastor durante muitos anos, esses caras estavam errados e você descobriu agora a certeza? Pô, cara, na boa, você está viajando. Falou, não, mas eu não quero. Falei, cara, eu não vou deixar de ser teu amigo, nem você deixar de ser meu amigo, mas uma coisa é certa, eu conheço Jesus. Eu sei quem Ele é, o que Ele representa para mim. Por mais que você fale, eu não vou deixar de adorar Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Ponto. Então, essa questão de conhecer, como eu disse no princípio aqui, é profunda. Segundo o dicionário, o Aurélio, que a gente usa no Brasil, conhecer é ter noção ou conhecimento de. Conhecer também é saber. Conhecer é ter convivência com alguém. Conhecer é ter conhecimento de causa, de ter experimentado. Isso eu estou falando a definição do Aurélio, um dicionário do Brasil aqui, para a palavra conhecer. Conhecer é reconhecer, apreciar, avaliar, distinguir. Isso é conhecer. E se você levar para a Bíblia, quando se usa essa expressão em alguns textos, conhecer, por exemplo, e Adão conheceu Eva, o verbo conhecer, os dois se fizeram um só. Eles tiveram um relacionamento sexual, os dois se tornaram um. Adão conheceu Eva sexualmente. Também na Bíblia tem essa expressão. Ou seja, se você se você se aprofundar nessa expressão, nessa frase, nessa palavra, nesse assunto, conhecer, certa vez, acompanha aqui no telão, em João 14:5, Jesus estava ministrando os seus discípulos, e Tomé disse para ele assim, João 14:5, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Eu estou falando de um cara que já estava com Jesus há pelo menos 2 anos e pouco, já deveria ter conhecido. Enfim, versículo 6, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Jesus diz para eles assim, versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus deu uma instigada no sentimento deles. Versículo 8, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai,
e isso nos basta. Versículo 9, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Olha que coisa. Jesus está dizendo o seguinte: você quer ver o Deus, você quer ver Pai, o Pai Celestial? Olha para mim, porque eu e o Pai somos um. Você quer conhecer Deus? É só você olhar para mim. Agora, eu estou achando estranho você fazer essa pergunta, porque você está comigo já há tanto tempo, e até hoje você não entendeu. Se nós trouxermos para os dias atuais, o que tem de gente dentro da igreja que diz que conhece a Deus, mas conhece só de ouvir falar, porque de conhecer mesmo, de ter relacionamento, de viver ali profundamente, de abrir mão de certas coisas até por conta desse relacionamento, são poucos. E tem um texto interessante na palavra de Deus, que trata um pouco desse assunto. Eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é um texto assim até conhecido. Glória a Deus, Deus é bom. Atos capítulo 8, versículo 26, achamos aí, amém? Atos 8, 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Versículo 27, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Versículo 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Versículo 31, ele respondeu: não posso entender se alguém não me explica. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. 33, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Pausa aí, por favor, segura aí Atos 8, se você puder, abra agora Isaías 53. Que aí foi citado 2 versículos, é legal ler todo o contexto. Isaías 53. Segura Atos 8 aí, por favor. Não deixa ele cair, não. Glória a Deus. Isaías 53. Deus é bom. Achamos? Vamos lá. Versículo 1. Isaías, profeta, ele escreveu assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Versículo 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5, mas ele
foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Versículo 8: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Versículo 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Versículo 10: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Versículo 11: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará as iniquidades deles. Versículo 12: por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Por quê? Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja que relato interessante. Volte agora para Atos capítulo 8, por favor. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Pausa aí, por favor. Pausa, segura aí Atos 8. Para pensar agora. Você sabe que de vez em quando eu gosto de viajar assim na história. Imagina Filipe chegando perto desse eunuco. Ele, o texto diz, não sei se você prestou atenção, diz que ele foi para Jerusalém adorar a Deus. No mínimo, irmãos, para pensar. No mínimo, ele deve ter ouvido falar em Jerusalém pelo menos umas 10 vezes do nome de Jesus, do feito desse Jesus. Só que até então ele não tinha conhecimento. Esse eunuco vinha da África para Jerusalém adorar a Deus, o Deus que ele conhecia de ouvir falar. Deus, o Deus criador, o Deus maravilhoso e tal. Ele não tinha tido até então experiências com Deus. Aí ele tem dúvida, porque ele está lendo a palavra, mas ele não entende. Ele fala assim: poxa, eu estou lendo, mas não tem ninguém que me explica. Você pode me explicar? Filipe fala: claro. Esse profeta, ele não está falando dele, ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus Altíssimo, que mesmo sentado no seu trono de glória, segundo a palavra, ele se destituiu de sua glória, ele veio nessa terra, ele se humilhou como homem aqui, ele serviu, ele não pecou. Esse Jesus cumpriu o que esse profeta falou.
Por onde ele passava, ele levava salvação, ele levava libertação. Centenas de milhares de pessoas foram curadas. Ele levou sobre si as enfermidades daquele povo. Ele curou, ele abençoou, ele salvou, ele libertou. Ele teve um ministério assim durante 3 anos e pouco, tremendo. E foi tão grande a ação dele, o movimento dele, que ele chegou a formar discípulos. Teve várias pessoas que entenderam esse chamado, que entenderam esses milagres e maravilhas que só Deus poderia realizar. E Deus se manifestou entre nós. Sabe qual foi o nome que deram para ele? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus se materializou de forma humana para estar junto com a gente. Deus tem prazer em estar conosco. Aí sabe o que aconteceu? Levaram ele para a crucificação, o julgamento que Isaías está falando aqui. Julgaram ele, um inocente, como culpado. Levaram ele, bateram nele. Eu imagino ele contando a história, tá, irmãos? Estou imaginando o Filipe contando a história. Levaram ele para um lugar, você não imagina. Arrancaram as suas roupas, deram chibatadas e mais chibatadas, e aquelas chibatadas, aquelas chibatas que tinham antigamente, que alguns chamavam de tríbulo, né? Que era um pedaço de pau com tiras de couro e na ponta pedaços de ossos, que quando batia nas costas, os caras puxavam e arrancavam a carne junto. Então ele sofreu, você não imagina. No final colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, bateram com um pedaço de pau, socaram aquela coroa na sua cabeça. Ele sofreu, ele ficou calado. Sabe como uma ovelha vai para o matadouro? Jesus ficou calado, sofreu calado. Levaram ele todo ensanguentado, ele teve que carregar parte da sua cruz. Chegando lá, colocaram pregos nas suas mãos, nos seus pés, o levantaram. Ele ficou praticamente do meio-dia até as 3 da tarde, exposto ali naquele sol quente, o sangue escorrendo. Perfuraram, lembra que Isaías falou que furaram ele? Lembra? Ele foi perfurado, verteu água e sangue do seu corpo. E lá pelas 3 da tarde, já não suportando mais, Jesus cumpriu o desígnio de Deus, que era trazer salvação, libertação para todo o povo desta terra. Você já deve ter lido, falando para eunuco, né? Você já deve ter lido sobre o templo, lembra? Você já deve ter lido a história do templo, do tabernáculo. Sim, tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Esse lugar. Lembra que tinha um véu que só o sacerdote podia entrar, purificado, para levar ali os holocaustos ou os sacrifícios pelos pecados do povo. Lembra que tinha isso? Quando Jesus entregou o seu Espírito a Deus, houve um terremoto, o céu escureceu e o véu do templo se rasgou. Por que rasgou? Porque agora não precisa mais daquela situação, daquele ritual. Agora Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você quer falar com Deus? Jesus abriu esse caminho para eu e você falarmos com Deus. E você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu estou imaginando um cara contando uma história legal e o outro... O que aconteceu? 3º dia, esse Jesus ressuscitou. É mesmo? É. E quando ele ressuscitou, ele mesmo disse: todo o poder dos céus e na terra me foram dados. Aí ele deu poder, unção, graça, para que os seus discípulos saíssem e fossem evangelizando e curando pessoas e libertando pessoas. Nossa, que coisa fantástica é! Esse que Isaías está falando é desse Jesus que está vivo, e todo aquele que nele crer e for batizado será salvo.
Vou falar de novo. E todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Segunda sempre é melhor. Volte aí para Atos 8. Versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Aí o eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? 37, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. Aí o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Versículo 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Meus irmãos, só quem conhece Jesus, e eu dizia para esse adolescente essa semana, presta atenção aqui por favor, depois a gente vai ler o resto já, calma, a gente já vai terminar, calma. O que eu disse para esse adolescente? Quando você conhece Jesus, quando você tem essa conexão com Ele, existem coisas na nossa vida que elas se tornam supérfluas. A prioridade passa a ser outra. Eu até disse para ele: você acha que eu não tenho vontade de pecar? Você acha que eu não sou tentado? Sou, e às vezes tenho vontade. Por que eu não peco? Porque eu tenho medo? Não. Porque eu respeito a Deus, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Então, nesse relacionamento, eu procuro nunca decepcionar esse meu Deus, porque eu amo, eu o conheço, eu sei como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é abençoador. Ele já deu a vida por mim. Até brinquei com ele, falei assim: sabe o que tem uns crentes hoje? Aqui acho que não, mas tem uns crentes por aí nas igrejas que qualquer coisa que acontece de ruim, ele fica triste. Perdi o emprego. Meu negócio não deu certo. Porque, sabe, eu estou com uma enfermidade. Eu vou desistir porque eu já vi que Deus cura uma, não cura outro. Você sabe, falei para ele: você sabe qual é a maior alegria que o cristão deveria ter no seu coração todo o tempo? Ele falou: qual? Eu falei: nós já estamos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Só por causa disso, a gente já deveria levantar toda manhã e falar: glória a Deus, aleluia, eu estou salvo. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Mas eu estou passando dificuldade, não tem problema, a dificuldade vem, mas eu tenho um Deus que está comigo todo o tempo, e Ele cuida de mim. De um momento ou outro, Ele vai estalar o dedo, Ele vai piscar o olho, Ele vai dar uma palavra e a minha vida vai mudar, porque eu conheço esse Deus. Amém? O eunuco foi batizado. Volte aí, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Só até aí. Irmão, visualiza na sua mente um cara que está lendo a Bíblia, que não conhece Deus, ok? Ele não conhece Deus como passou a conhecer a partir daquele momento. Ele foi para Jerusalém adorar. Adorou, participou dos rituais, tal, estou indo embora e está lendo a Bíblia, ou lendo parte do texto, e tipo assim, não estou entendendo nada, ele está falando de quem? E ele esteve no lugar onde aconteceu tudo. Deus é tão bom, irmãos, mas tão bom, vou falar com a boca cheia, Deus é bom demais, que amou a gente de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não é só isso, Deus é tão bom, que Ele promove algumas situações como essa. Você já imaginou Filipe estar num lugar, parado, orando, pensando, descansando, aí vem o Espírito Santo e fala no coração dele assim: está vendo aquela carruagem? Dá uma corridinha lá, e vê lá. Ele não falou para ele assim: vai lá, que o cara está com dúvida da Bíblia, ele precisa de resposta. Não, ele falou assim: vai lá. E Filipe levantou e correu, falou: opa, ele olhou. Quando ele olhou, ele viu o manuscrito, falou: o que você está lendo aí?
Pô, eu estou lendo um texto aqui, ó, citou 2 versículos, mas eu não estou entendendo nada, e não tem ninguém para me explicar. Ele falou, poxa, eu posso te explicar? Pô, sobe aí na carruagem. E a carruagem andando, ele contou toda a história de Jesus, esse eunuco, que eu imagino também que Filipe deve ter falado de uma forma, sabe aquela pessoa quando se converte, e ela fica cheia de amor, ela quer que todo mundo se converta também? Isso já aconteceu com você ou só foi comigo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tá. Aí eu pergunto, passou quantos anos? Como é que você está hoje? Bom, deixa para lá, pensa nisso. O eunuco, quando ele ouve tudo aquilo e é batizado, ele fica feliz. Tão feliz que Filipe desaparece, irmãos. O cara desapareceu. E ele não ficou nem assustado, nem preocupado, ele já estava feliz, cheio de alegria, ele volta para casa, para a sua terra. Provavelmente para as pessoas da sua família, para as pessoas da sua tribo, para a rainha. Eu imagino esse cara chegando lá, irmãos, presta atenção aqui que eu já estou encerrando. Eu imagino esse cara chegando na sua cidade natal, na sua tribo, enfim, feliz da vida. Por quê? Porque ele conheceu um Deus que trouxe uma alegria para o coração dele tão grande, que essa alegria o contagiou o caminho todo. Ele não via a hora de chegar em casa cheio de alegria. Ele chega em casa, o pessoal olha para o rosto dele e fala assim, nossa, o que aconteceu? Você está diferente. Não foi mais ou menos assim quando você se converteu? As pessoas que te conheciam e depois olharam para você, nossa, você mudou. Nossa, você tem hoje um ar diferente, uma luz, um brilho diferente. O que aconteceu? É que eu conheci Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu entendi que eu sou pecador. Eu ia lá adorar, mas eu não tinha um entendimento. Agora eu tenho entendimento que mesmo nos meus pecados Deus me amava, e Deus enviou o seu servo que veio, que falou comigo, que me ensinou, revelou a palavra, me mostrou. Eu parei inclusive a carruagem, eu fui batizado, porque a palavra diz que todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Esse Jesus veio para trazer cura. Gente, vocês não imaginam quantas pessoas foram curadas através desse Jesus. Vocês não imaginam quantas pessoas foram libertas de demônios, de enfermidades. Olha, foi um negócio assim estrondoso, que quando ele me contou, aquilo encheu o meu coração. E eu quero que vocês conheçam esse Jesus. Eu quero que vocês possam agora viver um novo tempo. Nós vamos ter que viver um novo tempo nessa tribo, ou pelo menos na nossa casa, porque agora eu tenho Jesus dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu conheci realmente o Deus que eu fui adorar em Jerusalém. Mas tem gente que vem para o culto, acaba o culto, ele sai do mesmo jeito. Como é que foi o culto? Foi bom. Bacana. Cantou lá umas musiquinhas, né? Foi bom. Mas aí como é que está a tua vida? Estou indo, né? Ok, bom. Usado que quando o time dele, eu já falei aqui, né? Marca um gol, o que ele faz? Gol. Igual ontem muitos gritaram gol e no final se lascaram. Enfim, gol. Não, ele grita gol! Gol! E pá! Perto da minha casa eu estava chegando do átrio e fogos e tal. Uma loucura, uma loucura. Aí quando vem para a igreja, dá glória a Deus. Glória a Deus. Ô irmão, vamos cantar? Vamos. É que eu não tenho motivo para cantar, estou triste. Por que você está triste, irmão? Porque eu estou com um problema aí, eu não sei como resolver. Mas o que Jesus falou? Entrega o teu caminho ao Senhor. Está escrito, Davi falou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer dizer, você vem à igreja para quê? Eu vou à igreja para adorar. Quem? Deus. Que Deus? Um Deus que não faz nada? Um Deus que é passivo? Que Deus que você adora? Não, eu venho para a igreja para adorar um Deus vivo, poderoso. Por isso que eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de vir para a igreja.
Porque na igreja, aqui, é mais gostoso. Você está junto, você glorifica a Deus, você adora a Deus, você ora pela pessoa que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado ora por você. Você começa a buscar ao Senhor, Deus começa a se manifestar de uma forma gloriosa. O seu Espírito enche o local, enche as vidas, traz um novo tempo. Aí as coisas que você tem dentro do teu coração começam a se tornar secundárias. Foi o que eu falei para o menino. Falei, tem coisas que você passa a esquecer, passa a deixar de lado. Você passa a cumprir os mandamentos da palavra de Deus. Você passa a viver uma vida diferente, uma vida digna. E você vai ver que lá na frente, se você conseguir viver isso, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E eu imagino, meus irmãos, quantas pessoas daquela tribo conheceram Jesus através do eunuco. Quantas pessoas? Talvez quantas pessoas ele, que não era pastor, que não era presbítero, que não era diácono, que não era líder, nada, ele era um cara que se converteu, que conheceu Jesus. Quantas pessoas provavelmente foram curadas, porque aquele cara acreditou e orou nesse Jesus, que não está morto, que não está mais na cruz, que está vivo, que vive para sempre, aleluia. Quer dizer, o que falta? O que falta para a gente ter essa alegria? Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Os problemas estão aí batendo na nossa porta todos os dias. Todavia, nós temos um Deus poderoso, vivo, maravilhoso, que está conosco todo o tempo. Aí você fala assim, pastor, como é que eu posso conhecer mais a Deus? Oséias capítulo 6, versículo 3, acompanha aqui no telão, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, você tem que se esforçar. De que forma que eu me esforço? Na minha casa, a hora que eu estou. Quantas pessoas falaram para mim ao longo desses últimos 20 anos que eu estou aqui, quase 20 anos como pastor da igreja? Quantas pessoas, pastor, eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Você tem que repreender isso. Pastor, eu começo a orar, eu durmo. Eu começo a orar, eu vejo aqui nos momentos de oração que a gente tem ao longo de todos esses anos, não é agora não. Pessoas que começam a orar, 15 minutos já acabou o papo. Por quê? Porque ele não conhece, ele não se esforça de melhorar o seu vocabulário, de orar, de anotar, de colocar diante de Deus: Senhor, é isso, eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou me esforçar, eu vou para o culto, eu estou cansado, mas eu vou para o culto. Eu tenho que orar, não é possível, eu não vou ficar aqui orando em casa. Em casa eu vou orar, mas não vou orar direito. Eu vou orar na igreja, eu vou orar com os meus irmãos e tal, eu vou me esforçar, porque eu quero conhecer esse Deus, eu quero que o poder dele alcance a minha vida, a minha família, eu quero que ele alcance os meus vizinhos, os meus familiares, os meus amigos. Eu quero ver Deus agindo, fazendo milagres e maravilhas, porque Deus faz milagres e maravilhas, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, aleluia. E Oséias disse: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós com as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra, aleluia. Para encerrar aqui, meu irmão, minha irmã, você que assiste, Jó definiu bem essa questão de conhecer. Jó 42:5, ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Tipo assim, eu tinha um relacionamento contigo, mas era superficial. Meus filhos pecavam, eu fazia sacrifícios. E sempre no meu coração eu tinha um medo. Qual era o medo de Jó? Ele mesmo disse, quando tudo aconteceu, ele falou assim: o que eu mais temia aconteceu. E Deus permitiu enfermidades, perdas, mas Deus sempre esteve com ele. Até o dia que ele fala assim: Senhor, realmente eu te conhecia só de ouvir falar. Deus é bom, Deus é legal, Deus ajuda quem cedo madruga, Deus fortalece, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo jargão popular. Mas conhecer mesmo,
de poder chegar em alguém e falar assim: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Pode não haver fruto na videira, pode não haver vaca no curral, mas ainda assim eu tenho um Deus que está comigo todo o tempo. Tem uma canção que a gente canta aqui, que ontem os irmãos cantaram lá no átrio. E eu te entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu falei para eles: gente, toma cuidado com as coisas que você canta. Que como diria o filósofo Tim Maia, tudo é tudo. E quando você está cantando para Deus que está aqui, e Deus está conosco aqui, irmãos, falar amém. E eu pergunto: Deus está conosco aqui, irmãos? Amém. Nem para todos, né? Eu vou perguntar de novo: Deus está conosco aqui hoje? Amém. A gente canta, a gente fala da boca para fora. Por isso que Isaías também no passado disse, Deus falou através dele: esse povo aí, ô Isaías, eles falam uma coisa, mas o coração deles está longe de mim, bem distante. Então o que eu quero te mostrar nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, que a gente pode conhecer mais a Deus. E quando mais eu conheço a Deus, mais eu me alegro. Por quê? Porque eu sei que tudo está no controle de Deus. Quando eu entrego a minha vida, o que Davi escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu irmão, só quem conhece mesmo para entregar a vida e confiar no Senhor. Você entende por que tem muito crente que não vai para frente, não desenvolve, está sempre triste, cabisbaixo, aflito, amargurado? Porque ele nunca conheceu Deus na sua essência. Pastor, mas eu posso conhecer Deus? Claro que você pode. Você pode conhecer mais de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais Deus revela, mais Deus abre a tua mente. Quanto mais sabedoria você pede, quanto mais sabedoria você busca, mais você crê, mais você é abençoado, mais você é desenvolvido. Meu irmão, eu já disse aqui e repito: sabedoria, eu li essa frase num livro há muito tempo atrás. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. E quando a gente começar a olhar a nossa vida com os olhos de Deus, nós vamos ver que Deus tem feito coisas tremendas por nós. Como disse o Ripari aqui, cadê os 570 mil que morreram na pandemia? Nós estamos vivos. Deus permitiu que a gente vivesse. Para quê? Para a gente ficar de cabeça baixa, reclamando, triste? Não. Para a gente o conhecer, para a gente deixar Deus agir na nossa vida e depois agir através de nós para alcançar outras pessoas. Deus quer agir através da tua vida para alcançar outras pessoas. Vou falar de novo: Deus quer agir na tua vida para alcançar outras pessoas. Você crê nisso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você pode falar para 1, 2, 3 pessoas na boa, sem correria, sem... Não, fala se ministrando mesmo. Deus quer agir através da tua vida. Deus quer agir através da tua vida. Você que está em casa, Deus quer agir através da tua vida. Como pastor, quanto mais você conhecer, mais Ele vai te dar sabedoria, entendimento, e mais você vai alcançando, mais você vai crescendo. Lembra que o texto da Bíblia diz que Jesus crescia com 12 anos, Jesus crescia na graça e no conhecimento. E tem crente que tem 30 anos, não cresceu nem na graça, quanto mais no conhecimento. Mas ainda há tempo da gente conhecer a Deus. Os tempos são difíceis, nosso Deus é maior. Existem dificuldades, nosso Deus é maior.
está enfermo, nosso Deus é maior, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ore por isso, declare isso, verbalize isso em nome do Senhor Jesus. Amém?